Olha, o estoicismo parece que está por toda parte ultimamente, não é? Mas afinal, o que é isso? Uma ferramenta para a gente encontrar mais força ou, sei lá, só uma desculpa bonita para aceitar tudo sem reclamar? É isso que vamos investigar hoje. Vamos mergulhar nesta filosofia antiga e ver o que ela tem de verdade para nos oferecer. Para começar, vamos falar de algo que provavelmente soa familiar para muita gente. A sensação de que a nossa atenção está constantemente sob ataque. Parece que estamos perdendo a capacidade de focar e, com isso, talvez até a conexão com nós mesmos. E isso não é só uma impressão. O psicólogo social Jonathan Haidt, por exemplo, alerta para este problema. Ele diz que a própria arquitetura das redes sociais, com as suas notificações e o scroll infinito, foi desenhada para sequestrar nossa atenção e que isso está prejudicando o bem-estar de todos, principalmente o dos mais novos. Mas olha que interessante, essa batalha pela nossa atenção não é assim tão nova. Muito, mas muito antes de existirem smartphones, os filósofos estoicos já se preocupavam com isso, e a solução que eles propuseram há mais de 2000 anos, bem, talvez seja mais relevante hoje do que nunca. A solução deles tinha um nome: prosoché. E não se trata apenas de prestar atenção. É muito mais que isso. É uma atitude de vigilância ativa sobre o que se passa na nossa mente, sobre os nossos pensamentos, emoções e ações. Para um estoico, a atenção não era uma ferramenta de produtividade, era o próprio fundamento da liberdade. E a parte genial dos estoicos foi que eles não ficaram só na teoria. Eles transformaram esta ideia numa série de exercícios práticos, para o dia a dia. Não precisa de nenhum aplicativo, nenhuma tecnologia complicada, só mesmo prática e consistência. Vamos então falar de 3 dessas práticas centrais que eles usavam para treinar a mente, todas elas com um objetivo comum: devolver-nos o controle sobre as nossas próprias reações. A primeira, claro, é a aplicação da prosoché. Em momentos de emoção muito forte, a ideia é parar, fazer uma pausa e perguntar: espera aí, o que eu estou julgando aqui? Esse juízo é justo? Isso depende de mim? Essa pequena pausa cria um espaço precioso entre o estímulo e a nossa reação. O segundo exercício funciona quase como um filtro para as nossas ansiedades. É uma pergunta super simples, mas incrivelmente poderosa. Isso está sobre o meu controle? Ao nos forçarmos a fazer esta distinção, começamos a direcionar a nossa energia de uma forma muito mais inteligente. E a terceira prática, que era um hábito de figuras como Sêneca e Marco Aurélio, é como fazer um inventário mental no final do dia. O objetivo aqui não é sentir culpa, de jeito nenhum. É olhar para as próprias ações com curiosidade, para aprender. Com o tempo, este exercício torna-se um espelho do nosso progresso. Certo, mas essa ideia de aceitar o que não podemos controlar levanta uma questão importante, talvez a crítica mais comum que se faz ao estoicismo. A pergunta é válida. Será que isso do estoicismo não passa de uma forma elegante para nos conformarmos com as situações ruins? É uma filosofia de resignação ou de resiliência? A resposta está numa distinção que é crucial. A diferença toda está na atitude. O conformismo diz: as coisas são assim, não há nada a fazer. O estoicismo, por outro lado, diz: ok, as coisas são assim, portanto, não adianta reclamar. Vamos ver o que pode ser feito a partir daqui. Percebe a diferença? Ou seja, o estoicismo não é sobre não agir. Pelo contrário, é sobre agir da forma correta. É sobre aceitar os fatos para tomar a melhor decisão possível, sem aquele peso emocional que tantas vezes nos paralisa. Não se trata de não sofrer, mas de não se entregar ao sofrimento inútil. E então, como tudo isso se transforma numa ferramenta para decidirmos onde focar a nossa energia no dia a dia? Bem, tudo se resume àquela pergunta central da dicotomia do controle. Ela é a bússola que deve guiar as nossas ações e preocupações. Vamos pensar num exemplo dos nossos dias. Publicar algo na internet. O que está sob o nosso controle? O conteúdo, o esforço que colocamos ali, sim. E o que não está sob o nosso controle? O número de curtidas, os compartilhamentos, os comentários, nada disso. E o que é que volta a estar sob o nosso controle? A nossa reação a tudo isso. É aí que reside o poder. O imperador romano e filósofo Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do seu tempo,
percebeu isso perfeitamente. Ele sabia que a sua verdadeira força não estava no seu império, mas sim no domínio da sua própria mente. Mas o estoicismo não é só uma ferramenta para gerir o estresse e ser mais resiliente, não. Ele aponta para algo bem mais profundo, uma forma de viver uma vida com propósito. Para entendermos isso, precisamos olhar para o conceito grego de daimon. E atenção, isso não tem nada a ver com demônios. O daimon era visto como um espírito guia interior, uma espécie de bússola moral, que representa o nosso melhor caráter e o nosso potencial. E isso nos leva ao objetivo final de toda a prática estoica, a eudaimonia, que não é bem a felicidade momentânea que procuramos hoje. É um estado de florescimento, de viver uma vida plena e com significado, em harmonia com esse nosso eu mais autêntico. Portanto, o objetivo não é apenas aguentar as dificuldades da vida, é florescer através delas, é viver de acordo com a razão e a virtude, tratando os outros com justiça e tentando contribuir para a comunidade. E assim voltamos ao início. Se a nossa atenção é de fato a nossa liberdade, a pergunta que o estoicismo nos deixa é profundamente pessoal e hoje mais importante do que nunca. Em que estamos escolhendo focar essa liberdade? A resposta pode definir a qualidade da nossa vida.